enganado por alguém? Conhece pessoas de quem você nunca compraria um carro usado? E pior, essas pessoas estão dentro da igreja? É possível a gente ser totalmente autêntico? Como é que a gente pode conseguir não usar máscaras? Eu venho de uma cultura onde a esperteza é uma coisa muito valorizada. Passar a perna no outro, enganar para se dar bem, ou simplesmente por diversão. Fingir amizade, falar de todo mundo pelas costas. E isso é uma coisa tão impregnada que as pessoas não conseguem nem perceber que estão fazendo isso. E a gente vê que muita gente fala sobre Deus, chega a escrever sobre andar com Ele, mas nem sempre o conhecem. Muita gente pede oração por problema que está enfrentando, fala sobre ter fé e até leem a Bíblia, mas eles mesmos não oram, nem estão dispostos a obedecer aquilo que leem. Muitos pregam sobre vida cristã, mas não são tantos os que a vivem de fato. Tem um monte de gente que chega a dar dízimo só como uma forma de autenticar a sua desonestidade na vida profissional, ou são bem ativos na igreja, tentando autenticar o seu adultério. E as igrejas estão cheias de gente assim, doente, sem entusiasmo, que fala uma coisa e vive outra, inclusive líderes que causam vergonha para si e para os que os seguem quando são descobertos. Jesus chama essas pessoas de hipócritas e os condena. Isso está lá em Mateus capítulo 6, nos versos 2, 5 e 16, no capítulo 7, verso 5, no capítulo 23, de 13 a 15 e de 23 a 29, e também no capítulo 24, 51. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e quando conseguem vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas o que é autenticidade? É o caráter do que é verdadeiro, genuíno, legítimo, íntegro, coerente, em que se pode acreditar, franco, sincero. A palavra sincero vem do latim sinecera, que quer dizer sem cera. Antigamente, muitos comerciantes vendiam cerâmicas finíssimas, maravilhosas, mas que se você colocasse contra a luz, você ia ver pequenas fissuras, mostrando que aquilo não era tão bom, de tão boa qualidade quanto um outro. E para disfarçar isso, esses comerciantes colocavam cera nessas pequenas fissuras para enganar o comprador. Daí que veio essa expressão, sincero, autêntico, é sem cera, sem esse disfarce. Você pode confiar. E hoje em dia define alguém que tem coerência entre as suas palavras e as suas ações, entre os valores que são alegados e as prioridades que são de fato escolhidas. E se o nosso cristianismo for só de fachada, não vai adiantar nada ter dinheiro, seminários, templos, livros, conferências, ministérios, liberdade de pregar, rede de televisão, o que for. E uma das maiores desgraças para o cristão
cristão é crer que Deus nos coloca em posições de poder para que a gente tenha vantagens, para a gente se aproveitar, para a gente servir só a nós ou ao nosso grupo religioso, fazendo propostas e negociatas que não podem vir à luz porque são condenáveis. Mas existem sinais de uma vida cristã sem autenticidade, inconstante. Eu vou mostrar só 12 aqui. O primeiro é um cristianismo de fachada, baseado em métodos externos e não em mudança interior. É a tentativa de santidade sem poder. É o que a gente chama de legalismo e que descamba na hipocrisia. Outro sinal desse tipo de vida sem autenticidade são os homens confusos. Ora machistas, mostrando que são garotos amedrontados em corpos de adultos. Ora emasculados, porque não querem ser dominadores, mas na verdade são fracos, indecisos, sem vigor, moles. Porque os homens não sabem mais o que é ser um homem de verdade. Outro sinal são mulheres confusas também, sufocadas por tantas demandas, sem saber como equilibrar a vida do lar com a vida profissional, ser feminina e ser feminista, extravasando toda a sua indecisão no consumismo. Outro sinal são cônjuges que falam sobre a santidade do casamento, sobre a prioridade dele, mas vão se frustrando cada vez mais nesse seu relacionamento, até se tornarem dois estranhos na mesma casa. E também pais que podem até amar seus filhos, mas não têm tempo para eles e priorizam lhes dar coisas para aliviar a culpa pela sua ausência. E os relacionamentos em geral, sem diálogo franco, cheios de enganação, só para evitar chateação ou para se divertir mesmo. A evangelização é feita por culpa e não por amor a Deus e ao próximo. Os obreiros trabalham com afinco, mas muitas vezes fazem o trabalho errado, pelos motivos errados e não veem fruto nenhum. E as pessoas trabalham fora da igreja também por mera obrigação ou por verdadeira compulsão. Gente cada vez mais endividada e sufocada, porque não sabe o que é ser mordomo de Deus. Pessoas que falam que o corpo é o templo do Espírito Santo, mas ora se matam de comer, ora se matam de malhar. E uma legião de cristãos que esconde toda a sua dor em máscaras sorridentes. E como é que a gente pode se tornar um cristão autêntico? Em relação ao cristianismo de fachada, você pode diminuir o ritmo, desacelerando, passando a ter uma vida sem pressa, para que você tenha tempo para as coisas realmente importantes. Se você quiser, dá uma olhadinha no vídeo que eu já postei sobre realização de sonhos e que eu falo bastante sobre isso. Vou deixar o link aqui embaixo. Você precisa ter tempo para falar com Deus, ouvir o que Ele tem para dizer para você também. Isso é o que a gente chama de oração. Se você for olhar no vídeo sobre oração que eu já postei, o link também vai estar aqui embaixo, você vai ver que oração não é só você falar igual um papagaio, é você também ouvir o que Deus tem para falar para você, sobre o seu relacionamento com Ele, sobre o seu caráter, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, ou sobre o seu estudo, ou sobre sua vocação, sobre os seus relacionamentos com as outras pessoas, e por aí vai, sobre todos os aspectos da sua vida. Existe um vídeo também que eu já postei sobre devoção, dá uma olhada. E isso é questão de treinamento também, você precisa ser adestrado, aprender como vive assim. Para isso servem as disciplinas espirituais, que não são só oração, jejum, leitura da Bíblia, são muito mais do que isso. E não existem atalhos para você ter uma vida profunda com Deus, que não seja só fachada, que não seja só rasa. Se você quiser saber mais, dá uma olhada nos vídeos sobre santificação e sobre disciplinas espirituais. A respeito da confusão sobre o que é ser homem, você deve entender que não precisa fazer coisas audaciosas ou imprudentes, falar palavrão, beber até cair, transar com todas as mulheres que você puder, agredir as pessoas, nada disso para provar que você é um homem. Meu marido às vezes fazia umas coisas audaciosas e totalmente imprudentes quando ele era jovem e surfava. Mas hoje em dia ele aprendeu que não é preciso ser assim. O nosso modelo é Jesus. Lá em Efésios 4, verso 13, Paulo falou assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Um outro texto fala em atingir a varonilidade de Cristo. Jesus é o modelo de varão, é o modelo de homem. E ele deve ser o seu modelo de masculinidade também. Ele é o verdadeiro modelo de força e coragem, verdadeiro super-herói. Ele provou isso lá na cruz. Ele sabia exatamente o que estava esperando por ele. E ele topou o desafio e foi até o fim. Só que ao mesmo tempo, ele é um modelo também de amor e sensibilidade. Dá uma olhada em como ele tratava as mulheres e as pessoas desprezadas daquela sociedade. E meu marido aprendeu isso. E hoje, de todos os homens que eu conheço, ele é o mais forte, vigoroso, atlético, firme, mas também
também é o mais nobre, espiritual, sensível e gentil. Antigamente ele achava que o que as mulheres querem num homem era contraditório, mas eu mostrei para ele há pouco tempo que ele se tornou assim, graças a Deus, graças à obra que o Senhor fez na vida e no coração dele. Quanto às mulheres confusas também, você precisa saber que você não precisa ser uma executiva de sucesso, uma supermãe, mesmo que você seja mãe sem um marido, nem ser super sexy, nem transar com quem você quiser, com quem aparecer pela frente, ou rejeitar ser dona de casa, fazer o que qualquer outra mulher espere que você faça, até mesmo ser lésbica, que virou moda hoje em dia, só para provar que você é mulher de verdade. A minha irmã, por exemplo, quando era criança, queria ser dona de casa, e isso foi motivo de chacota na escola, porque era inaceitável. Saiba que não existe uma forma para todas as mulheres do mundo, e Jesus pode libertar você para que você descubra a sua singularidade, quem ele deseja que você seja, de acordo com todos os dons, talentos, personalidade que ele te deu. Dá uma olhada em João 8, no verso 36. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus pode libertar você para que você seja inconformista com qualquer coisa que o mundo queira impor para você, inclusive a igreja. Não aceite imposições, mas faça o que Paulo fala em Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Descubra qual é a vontade de Deus para você e rejeite formas que querem colocar para você. Se você quiser, dê uma olhadinha nos vídeos sobre autoestima e sobre moradia, em que eu falo bastante sobre ser dona de casa. Quanto aos cônjuges que estão infelizes no seu casamento, você sabia que muitos dos conflitos são por causa das personalidades diferentes de cada um? A gente acha que nós somos os normais e o nosso cônjuge é o esquisito, mas não é nada disso. Deus fez pessoas muito diferentes entre si e a gente deve procurar conhecer o outro para entender e para aceitar e viver de uma forma muito mais harmoniosa e feliz. Existe uma teoria psicológica chamada MBTI, do inglês Myers-Briggs Type Indicator. É o indicador de personalidade de duas pesquisadoras cujos sobrenomes eram Myers e Briggs. E existem diversos testes indicadores dessas personalidades que elas definiram. Elas perceberam que existem 4 áreas em que as pessoas podem ser uma coisa ou outra. E as combinações do que cada um é dentro dessas 4 áreas traz 16 personalidades diferentes. A primeira área é aquela para a qual a gente está focada, para que lado a gente está voltado, para fora ou para dentro de nós. E elas chamaram de extrovertido ou introvertido. O extrovertido é falante, gosta muito de contato social, de interação com os outros, pensa em voz alta, gosta de ser o centro das atenções. E quando estão se sentindo cansados, a melhor forma que encontram de descansar é justamente pelo contato social. Já os introvertidos são pessoas reservadas, voltadas mais para a sua vida privada, precisam de tempo para contemplação, para ficarem imersos nos seus pensamentos, preferem observar em vez de serem o centro das atenções. E se eles se sentem cansados, eles precisam de solitude, de um lugar onde eles fiquem sozinhos com seus pensamentos para recarregar as baterias. O MBTI nomeia as pessoas extrovertidas pela letra E e as introvertidas pela letra I. Se você se acha uma pessoa mais introvertida, anote aí num papel que você é I. Se você se acha uma pessoa mais extrovertida, anote E. Essa vai ser a forma de você descobrir melhor qual é o seu tipo de personalidade e qual é o tipo de personalidade do seu cônjuge ou de qualquer outra pessoa com quem você está interessado em ter um relacionamento mais frutífero, mais harmonioso. A segunda área é como as pessoas preferem processar a informação, se é pelos sentidos ou pela sua intuição, pela sua imaginação. As pessoas mais voltadas para os seus sentidos são chamadas de sensoriais e elas podem ser consideradas como pé no chão. Têm o foco na realidade, nos fatos concretos, nos detalhes, preferem ideias que tenham alguma aplicação prática e gostam de descrever as coisas de uma forma mais literal. As pessoas mais intuitivas gostam de pensar nas possibilidades
possibilidades que as coisas poderiam ter. Ou as pessoas, elas veem o quadro geral e não só os detalhes. Apreciam ideias e conceitos, imaginação, sonhos e preferem descrever as coisas de uma maneira mais poética, mais simbólica. Se você é uma pessoa mais realista, mais pé no chão, anote S. Se você já gosta mais de ver as possibilidades, o que algo mais do que é poderia vir a ser, escreva N. A terceira maneira é como as pessoas preferem tomar decisões. Se é pela sua cabeça ou se é pelo seu coração. Os pensadores tomam decisões de um jeito mais impessoal, usando a lógica, usando a razão. Valorizam a justiça, gostam de achar os erros nos argumentos e têm uma abordagem mais fria, mais calculista. Já os emocionais baseiam suas decisões em valores pessoais e em como as suas ações podem influenciar ou atingir as vidas das outras pessoas. Valorizam a harmonia, o perdão, gostam de agradar outras pessoas e de ver o seu lado melhor. Podem ser descritas como pessoas calorosas, empáticas. Se você toma decisões mais pela sua cabeça, coloque T de thinking, pensar em inglês. Se você toma as suas decisões mais pela emoção ou pelo coração, coloque F de feeling, sentir em inglês. E a quarta área é a maneira como a pessoa prefere viver a sua vida exterior. É a orientação básica que adotam para a vida, que pode ser de uma maneira estruturada ou desestruturada. O que é isso? O estruturado ou julgador gosta de regras, gosta de prazos, gosta de coisas bem detalhadas, tudo bem planejado, gosta de saber para onde está indo. Já o desestruturado gosta de deixar as coisas mais em aberto, encara as regras e prazos como flexíveis, gosta de improvisar, de espontaneidade, de surpresas e de situações novas. Se você for mais estruturado, mais julgador, coloca um J. Mas se você for mais desestruturado, mais espontâneo, coloque um P de perceptivo. Da combinação dessas 4 letras que você colocou é que vai emergir a sua personalidade. Pode ser que você tenha ficado em dúvida entre um ou outro ponto. Isso é normal. Se você ficou em dúvida, por exemplo, se você está mais para introvertido ou extrovertido, escreva as 4 letras que você colocou, só que no lugar de I você coloque um E e depois você vai olhar a descrição da personalidade que começa com o I e da personalidade que começa com o E para ver em qual que você se situa melhor. Existem sites para você fazer o teste do MBTI. Eu vou deixar o link aqui embaixo dos 2 sites que eu considero mais interessantes. Um deles faz um teste bastante rápido a partir da escolha de 2 conjuntos de palavras que mais se identificam com você, para cada uma dessas 4 áreas. E um outro já é a partir de diversas perguntas que você vai respondendo, vai colocando gradações, se é totalmente, se é mais ou menos e tal. E esse eu acho um pouquinho mais difícil de você descobrir qual é o seu, porque você não sabe a que área está se referindo. Só que esse site é o que dá a descrição melhor de todas as 16 personalidades, a partir das 4 letras que você puder obter. Então o que eu posso aconselhar você a fazer? Faça esse teste mais simples, mais genérico, e se você ficar muito em dúvida entre 2 conjuntos de palavras, anote os 2 e vá fazendo o restante do teste como se você tivesse 2 resultados paralelos. E se houver mais dúvidas em outras áreas, você vai fazendo também resultados paralelos. Eu, por exemplo, quando fiz o teste, eu fiquei em dúvida em 2 coisas. Se eu era mais T ou se eu era mais F. Ou seja, se eu decidia pela lógica ou usando sentimento. E aí eu anotei os 2. Depois, quando eu fui olhar essas 2 personalidades, eu percebi que o INTJ não tem muito a ver comigo, não. Porque é uma personalidade muito mais fria e calculista do que eu sou. Eu percebi que eu decido mais levando em conta a emoção, levando em conta o impacto que as minhas decisões vão ter sobre a vida dos outros. E aí eu tive certeza absoluta. Eu sou INFJ. Se você quiser, dê uma olhada nesses testes então, para você, para o seu cônjuge, para as pessoas com quem você se importa. Tente descobrir a personalidade deles, para que você entenda, ame, se adapte. E se você quiser começar a expressar seu amor pela outra pessoa, você precisa entender também que as pessoas têm formas preferidas de expressar e receber amor. Pode ser que você esteja se matando
acabando de fazer uma comida deliciosa pro seu marido e ele não esteja nem percebendo, porque o que importa para ele é você dizer que o ama. Ou pode ser que ele esteja o tempo inteiro enchendo você de beijos e isso para você não esteja querendo dizer nada, porque você acha que ele não apoia você, dando oportunidades de crescimento. Por que isso acontece? Porque as pessoas têm formas diferentes de lidar com o amor, que alguns teóricos chamam de linguagens do amor. Existem pelo menos 7 linguagens do amor. Uma delas é o toque, beijar, abraçar, dar a mão. Outra forma é por palavras, dizer que ama, elogiar incondicionalmente ou condicionalmente. O elogio incondicional é quando você elogia a pessoa pelo que ela é. O condicional é quando você elogia pelo que ela faz. Outra forma de expressar amor é pelo serviço, fazendo coisas boas pelo outro, cozinhando, arrumando a casa, deixando a roupa toda arrumadinha, passadinha, consertando alguma coisa que a sua mulher tá há um tempão vendo que precisa ser consertada. Outra forma é por meio da provisão, dando sustento para sua casa, acumulando uma herança para os seus filhos. Outra forma é por meio de presentes, pequenos ou grandes, não precisa ser caro, mas precisa mostrar consideração, que você levou tempo pensando no que poderia agradar a pessoa. Outra forma é pelas oportunidades de inspiração, de estímulo, de desafios, de satisfação para o outro. Outra forma é pelo tempo, passando tempo juntos, estando totalmente ali enquanto está com a outra pessoa. Conheça o outro e dê espaço para que o outro floresça. Diga o que você prefere e faça o que o outro prefere também. Se você não sabe o que o outro prefere, pergunte. E a melhor forma de você ter um casamento que seja altamente recompensador é você se tornando o melhor amigo do seu cônjuge. E a amizade com benefícios. Você sabe o que é isso? É quando os melhores amigos fazem sexo juntos. Seu marido espera isso de você. Sua esposa espera isso de você também. Assim vocês sempre vão ter diversão, aventura, variedade, paixão. E isso é uma delícia. Se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada no vídeo sobre relacionamento amoroso. Os pais que têm relacionamento ruim com seus filhos precisam entender que filhos são muito mais importantes do que bens. Por isso, aceite ter um carro pior, se isso trouxer mais dinheiro para que você invista nos seus filhos. Aceite morar numa casa pior, se isso representar investimento na vida deles. Eles são mais importantes também do que qualquer trabalho ou ministério. Aceite ter uma ocupação mais modesta, se isso representar mais tempo que você tenha para eles. Pense só, Deus o livre, mas se o seu filho morrer amanhã, do que você se arrependeria? E comece a partir daí. Reveja as suas prioridades e viva cada dia como se fosse o último com seus filhos. Dá uma olhada no vídeo sobre paternidade e no vídeo sobre família que eu já postei. Se você quiser ter relacionamento sem enganação, você precisa aprender a falar a verdade em amor. É isso que Paulo fala em Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Você precisa decidir parar de mentir. Se isso já se tornou um hábito, vai ser muito difícil no início, mas você precisa continuar insistindo. E você deve ser verdadeiro mesmo que isso custe a sua paz, porque você mentir só para ter paz não é ser pacificador, como Jesus fala lá em Mateus 5, no verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Não são os mentirosos que serão chamados filhos de Deus. São os pacificadores. São aqueles que, mesmo falando a verdade, conseguem trazer paz, porque falam a verdade com amor, trazendo à tona o lado bom de tudo. Ser pacificador não é ser só calmo por fora. Isso é uma falsa paz, é uma dissimulação. Você precisa aprender a identificar o verdadeiro problema, orar a respeito desse problema, buscar em Deus a solução, falar com a pessoa logo que o problema surja, falar de fatos, sem acusar a pessoa, e falar com amor e sabendo ouvir a verdade também, para poder resolver. Se você não for verdadeiro, isso pode trazer câncer para você, sabia? Tem um monte de gente que está morrendo de câncer que se instalou no organismo por causa de problema psicossomático. Muita gastrite acaba evoluindo para um câncer de estômago por causa disso. A verdade pode amedrontar, mas ela pode trazer cura para sua vida. E se você quiser dar uma olhada no vídeo sobre perdão, eu vou deixar o link aqui embaixo. A evangelização também não
precisa ser por culpa. Sabe por quê? Não dá pra gente deixar de falar daquilo que o nosso coração tá cheio. Jesus mesmo falou sobre isso. A boca fala do que tá cheio o coração. Quando você passa no vestibular, você quer contar pra todo mundo. Quando você consegue o seu primeiro emprego, também. Quando você conseguiu comprar alguma coisa importantíssima pra você, como a sua primeira casa. Ou se você ficou grávida, você quer que todo mundo saiba. E você fala pra todo mundo, você arruma jeitos de falar pra todo mundo. A evangelização é a mesma coisa. Então, se isso estiver enchendo o seu coração de alegria, de louvor a Deus, de gratidão pelo que Ele fez por você, se você estiver assim bem firme, bem forte, dentro da sua alma, a grandeza disso tudo, naturalmente vai fluir da sua boca. Olha o que está escrito em Atos 4, verso 20. Os judeus tinham ordenado a Pedro e João que parassem de falar a respeito de Jesus, mas eles responderam assim: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não dá, é forte demais. Só que existem jeitos diferentes de você evangelizar, de você contar as boas novas para as outras pessoas. Existe o estilo confrontador, que é o estilo de Pedro. Ele adorava uma controvérsia, um desafio, e ele entrava de cabeça na discussão. Existe o estilo intelectual, que é o de Paulo, que gosta mais de argumentar, gosta de ir pelo raciocínio lógico. Existe o estilo testemunhal, que é o do cego de nascença, que aparece lá em João, no capítulo 9, verso 25, que conta a sua própria experiência de transformação. Ele falou: olha, eu não sei explicar, eu só sei o que aconteceu comigo. Eu era cego e agora eu vejo. Existe o estilo de relacionamentos, o relacional, que é o do endemoniado gadareno, que aparece lá em Marcos, capítulo 5, verso 19, que mostra para os seus amigos e familiares a diferença na sua vida. Foi o que Jesus mandou ele fazer. Ele queria seguir Jesus e os discípulos. E Jesus falou: não, volta para sua casa e os seus. E mostra tudo que Deus fez por você. Existe o estilo convidativo, que vai através do convite, levando a pessoa para Jesus. É o estilo de André e de Filipe, que aparece lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 40 a 42 e 45 a 46, que leva alguém para conhecer Jesus, para ouvir o que Jesus tem para falar para a pessoa. E existe o estilo do serviço, que é o estilo de Dorcas, que aparece lá em Atos 9. Ela não sabia falar muito a respeito de Deus, mas ela sabia costurar. Ela fazia roupas para os pobres e necessitados. A pessoa presta algum tipo de auxílio e ao mesmo tempo fala de Deus para os outros, cujo coração já ficou aberto pelo auxílio que recebeu. Os obreiros devem servir como resultado da sua gratidão a Deus, não por culpa, não porque o pastor não tem ninguém para ficar no departamento infantil. Então eu vou lá mesmo que eu deteste criança. Olha o que o Salmo 116, nos versos 12 a 14, fala pra gente: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. É servir a Deus e fazer tudo aquilo com que você se comprometeu diante dele como forma de gratidão por tudo que ele tem feito por você. Você não precisa se violentar e fazer uma coisa que o pastor ou sei lá quem acha que você deve estar fazendo só por causa disso. Mas você deve servir a Deus com todos os dons e talentos que ele te deu. Mais pra frente eu vou postar um vídeo só sobre dons. Depois você vai dar uma olhada lá, mas por enquanto você pode dar uma lida em Romanos 12, de 1 a 8, e em 1 Coríntios, nos capítulos 12, 13 e 14, também em Efésios 4, nos versos 1 a 16, e na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 8 a 11. Lá existem vários dons, mas esses não são todos os dons que Deus dá, não. Deus é criativo e ele vai além de tudo isso. Sabe uma forma de você descobrir o seu dom? É aquilo que você faz para Deus com verdadeira paixão, amando o que você está fazendo. O meu dom é dom de ensino. Durante muitos anos eu ensinei em igrejas. E depois que eu fiquei sem fazer isso, eu estava angustiada porque eu não tinha mais para quem ensinar, além dos meus próprios filhos. E aí me veio a ideia, vou colocar no YouTube. Esse meu canal é resultado disso. É onde eu extravaso esse dom que Deus me deu para outras pessoas. Você tem o seu dom, então vá de cabeça, mergulhe, compartilhando o seu dom, usando o seu dom para abençoar a vida das outras pessoas. E em relação ao seu trabalho, você precisa fazer com dedicação aquilo por que você foi feito e que já aparecia nas suas brincadeiras infantis. Do que você gostava de brincar quando você era pequeno? Quando você
descobrir, faça isso para a glória de Deus. Olha o que Paulo fala em Colossenses 3, versos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Você só vai conseguir fazer de todo o coração se você descobrir para que Deus fez você. E aí você vai abençoar e ser abençoado. Foi isso que Deus falou para Abraão, lá em Gênesis 12, no verso 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Seja uma bênção você também. Se quiser, dê uma olhada nos vídeos sobre vocação, trabalho e ocupação que eu já postei. E sobre as dívidas, você sabia que o que faz a gente ficar endividado é quando a gente está tentando imitar o estilo de vida de alguém? Você não precisa fazer isso. O que você precisa fazer é perguntar para Deus que estilo de vida Ele quer que você tenha. O que Ele deseja para você. E a partir da descoberta desse estilo de vida, planeje os seus gastos e controle-os com generosidade e também com prudência. Não se deixe escravizar por doutrinas que podem até ser bíblicas, mas não são cristãs, como o dízimo. Se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada no vídeo que eu já postei sobre Malaquias, em que eu falo claramente sobre isso. E pergunte a Deus o que Ele quer que você faça. No vídeo sobre realização de sonhos eu também falo sobre isso. Para ser um verdadeiro templo do Espírito Santo, saiba que o seu corpo foi feito de uma forma bela e funcional. E para se manter assim, ele deve ser bem cuidado, para que seja útil nas mãos de Deus e útil para você também, enquanto você estiver nesse planeta. Para que você não dependa de alguém empurrando a sua cadeira ou dando banho em você, para que você viva. A gente muitas vezes não sabe lidar com isso. A gente não vê que o nosso corpo e a nossa alma são espelhos um do outro. E a gente também não sabe ouvir os avisos que o corpo envia. Dá uma olhada no vídeo sobre cuidados do corpo para você entender do que eu tô falando. E para você tirar essa máscara sorridente e ser genuíno nas suas expressões, saiba que Filipenses 4:4 não anula João 11:35. O texto de Filipenses fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Mas ao mesmo tempo a Bíblia mostra lá em João que Jesus chorou. Jesus era a pessoa mais alegre que existia. Ele tinha fama de festeiro, mas Jesus também sabia chorar, quando era isso que lhe vinha do coração. Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, fala assim nos versos 8 a 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ele não negava essas coisas, mas ele sabia lidar com elas. Não negue a dor, conte tudo para Deus. Conte também, se você quiser, a alguém que possa ajudar você. Olha o que está lá em Gálatas, no capítulo 6, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Existem pessoas que podem ajudar você a carregar o seu fardo, a levar a sua carga. Se precisar, pode ser que essa pessoa tenha que ser um profissional, um psicólogo. E deixe Jesus libertar você pela verdade. Em João 8, no verso 36, ele falou: a verdade vos libertará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixe a verdade libertar você. Jogue fora toda máscara. Não tenha vergonha, não tenha receio de mostrar que você está triste, que você está sofrendo, que você está angustiado, deprimido talvez. Não negue, porque senão a verdade não vai poder libertar você. Se você quiser, dá uma olhada no vídeo sobre sofrimento que eu já postei. Uma coisa importantíssima é saber que boas intenções não bastam, porque isso tudo dá muito trabalho, mas vale a pena demais. Você pode colocar em prática alguns conselhos que eu vou te dar aqui. Você pode adotar o método da gratificação adiada. Eu falo mais sobre isso no vídeo sobre família. O que é isso? É você adiar alguma recompensa, porque vai valer muito mais a pena lá na frente. Então, em vez de você ceder à tentação de mentir, de ser inautêntico, adie essa gratificação. Seja verdadeiro, porque você vai ver como a gratificação lá na frente vai ser muito melhor. Outra coisa é você decidir previamente o que você vai fazer, porque isso vai ajudar você a agir de fato, depois que você já tiver firme na sua mente, no seu pensamento, o que você vai fazer. Na hora que a dificuldade aparecer, não vai ser a hora em que você vai decidir o que vai fazer, porque você já decidiu antes. Você só vai precisar ir no automático, colocando em prática. Vai só no embalo, é como ir na escola. Se você decidir a cada manhã se você vai acordar para ir na escola ou não, você provavelmente não vai. Mas se você já estiver bem firme, que ao longo de todo o ano, chova ou faça sol, você vai ser muito mais fácil você levantar e ir. Outra coisa é você assumir um compromisso com algum cristão maduro para ajudar você a prestar contas dos seus atos.
Alguém em quem você confie para dizer para você quando você está errado. E vá devagar, mas sempre. Não queira apressar as coisas, não. Não vá na correria. Vá devagar, mas dando passos firmes com Jesus. Nunca despreze os humildes começos. Olha o que está lá em Zacarias, no capítulo 4, verso 10. Aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Deus estava mostrando para as pessoas que estavam achando aquele templo que foi reconstruído depois que eles voltaram do exílio na Babilônia, uma coisa assim tão xoxa comparado com o templo de Salomão. Mas Deus falou, não despreze os pequenos começos, porque a glória desse templo vai ser muito maior do que a do anterior. Sabe por quê? Porque Jesus pisou nesse templo. Então não despreze os pequenos começos na sua vida, não. Dê pequenos passos e você vai ver grandes coisas que Deus vai realizar na sua vida. E ande sempre com Jesus, porque Ele que vai garantir o sucesso para você. Olha o que está lá em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Continue praticando a autenticidade. Seja humilde diante de Deus e das pessoas. Não queira ser um super-homem, não. E ande humildemente com Deus, porque Ele é que vai fortalecer você e vai te capacitar a se tornar um cristão autêntico. Se você quiser saber mais a respeito disso, dê uma lida em Como Ser um Cristão Autêntico, de Bill Hybels. Você pode olhar também Liberdade da Simplicidade, de Richard Foster. E Família, Ideia de Deus, que mostra a autenticidade em casa e na igreja. E na semana que vem, dando continuidade à playlist sobre autoestima, a gente vai falar sobre independência. Afinal, depender dos outros é uma coisa boa ou ruim? Quer saber? Semana que vem a gente vê.